Olá, tudo bem? Meu nome é Lilian, eu sou terapeuta holística e essa é a minha live sobre desenvolver a autoestima e a, a autoestima e a carência emocional, né? O que uma coisa tem a ver com outra? Por que muitas pessoas carentes têm dificuldade de se ver, se enxergar, né? Se valorizar, né? Vamos falar sobre autoestima, também um pouco sobre ansiedade e dificuldade de se posicionar na vida, né? A questão do amor próprio. O que é o amor próprio? Muitas pessoas ainda confundem o que é amor próprio com cuidados externos, né? Cuidados com aparência, cuidados com cabelo, maquiagem, né? E muitas mulheres falam assim, eu preciso me cuidar mais, né? E não penso que isso é só o começo, né? Cuidar mais de você tem muito a ver com como é os seus relacionamentos, né? Como que você cuida do seu emocional, da sua saúde emocional, da sua saúde física, né? Quanto tempo você dedica para você mesma? Quanto tempo você se prioriza? Ou será que não existe isso na sua vida? Se priorizar, né? Ter um tempo de paz, ter um tempo de conexão, né, com você mesma e com Deus, por exemplo, né? Hoje nos stories eu falei sobre ansiedade. Muitas pessoas confundem ansiedade e falam que ansiedade elas são ansiosas, mas não é bem assim. Ansiedade é um sintoma, assim como a autoestima. Autoestima, amor próprio são coisas construídas por anos e anos. Não é uma coisa de aparência, não é uma coisa externa. É uma coisa que você foi aprendendo com as pessoas que conviveram com você, com as pessoas que te criaram. Você entender qual é o seu valor, né? Entender a importância do que você sente. Muitas pessoas não conseguem ver isso, né? Elas sempre colocam os outros acima delas. Ou elas têm tantos problemas de repressão que elas não conseguem falar o que elas sentem. E aí desenvolvem várias patologias como a ansiedade, a depressão, né? Porque isso são consequências. São consequências de pressões da família, pressões da sociedade, pressões de como você tem que ser, né? Como você tem que se portar. São muitas as pressões que fazem com que a gente não saiba quem é a gente, né? Se auto-sabote. Apagou a luz aqui. Se auto-sabote, não faça coisas por si mesma, procrastine as coisas que precisa fazer para o seu autocuidado. Então, vamos começar o primeiro ponto. O que é autoestima, o que é amor próprio? A autoestima é o quanto eu me valorizo, né? O quanto eu enxergo o meu valor, o quanto eu não tenho que fazer nada para ninguém para eu achar que eu sou uma pessoa valiosa, importante, entende? A autoestima é justamente essa percepção da minha pessoa. Eu tenho que me perceber valiosa, não pelo que eu faço, não por quem eu estou ajudando ou não estou ajudando. Eu tenho que me entender uma pessoa que tem o meu valor, que tem a minha importância, que me estima. Estimar é gostar, estimar é respeitar. Então eu não preciso fazer coisas para que eu tenha uma autoestima positiva. Por exemplo, eu não preciso estar sempre perfeita para que eu goste de mim. Eu tenho que gostar de mim em todos os momentos, em todas as situações. Senão, né, qualquer pessoa pode me tirar de mim, qualquer pessoa pode me destruir a minha autoestima. Porque se eu não sei quem eu sou, se eu não me estimo como pessoa, né, se eu não me autoconheço, os meus pontos positivos, os meus pontos negativos, eu não tenho muito controle do que os outros, até os outros fazem comigo, porque eu aceito tudo. E por isso é importante eu olhar para o meu passado, eu entender como que eu construí essa visão de mim mesma. Eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa que é importante, né? Eu fui ouvida nos meus sentimentos, eu sei me expor, sem ficar com medo de desagradar os outros, sem achar que eu vou machucar alguém se eu falar alguma coisa. Porque às vezes a pessoa tá ansiosa, gente, porque ela não consegue colocar para fora o que ela sente. A maioria das pessoas que está sofrendo com ansiedade são pessoas que não se resolvem dentro de si, tem problemas
com a realidade, não sabe lidar com as pressões que ela recebe das pessoas, da família, no relacionamento, sabe? As pressões, às vezes você tá com uma pessoa que é muito exigente, muito perfeccionista, muito cobradora em cima de você, e às vezes você não sabe falar não pra ela. Ou é uma pessoa muito nervosa, muito estressada, muito estourada, e você, sendo uma pessoa sensível, você vai engolindo aquilo. Então a gente é muito formado pelas nossas relações. E um sintoma de autoestima baixa é justamente isso. O quanto eu realmente me permito, né, falar o que eu sinto, falar, ter consciência de quem eu sou. E não o que os outros vão dizer, o que os outros estão fazendo. Porque toda pessoa que procura um terapeuta, ela está procurando sempre, sabe, como é que eu me resolvo com fulano? E eu? Né? Você existe também. Entende? Você vai procurar um terapeuta por causa dos outros. Por quê? Porque você não sabe lidar com aquela pessoa. Não sabe lidar com as pessoas que estão ao seu redor. Ou você fica brigando com essas pessoas, ou fica aturando desrespeito, pessoas que passam por cima dos seus limites, porque você muitas vezes não soube impor o limite. Muitas vezes você não fez coisas para outra te respeitar, te estimar. Porque eu não posso exigir do outro se eu não faço por mim. A autoestima é isso. Eu saber quais são os meus limites. Eu me conhecer. Muitas vezes a gente se conhece através das experiências negativas. A gente, com amigos abusivos, com clientes abusivos, com chefes abusivos, a gente vai descobrindo que não gosta, né? O que é ruim, infelizmente. Por quê? Porque a gente não tem aquele parâmetro, a gente não colocou o limite antes de dizer, eu não, pra mim isso não é bom, né? Então eu tenho que saber isso antes de eu me envolver com as pessoas, antes de eu ficar em conflito com os demais. Eu tenho que saber o que é meu, o que é da família. Às vezes você tem, né, características que você trouxe da família, que não são suas. E aí você só tá repetindo. Como eu falei nos stories anteriores, a gente repete histórias da nossa mãe, da nossa avó, falas, atitudes. Às vezes a gente é agressiva, reativa, porque simplesmente a gente não sabe ser de outro jeito. A gente aprendeu que é ali. E a nossa família não é, muitas vezes, um espelho positivo pra gente estar repetindo. A gente tem que olhar o mundo ao nosso redor e mudar as coisas que não são positivas na gente. Que às vezes a gente tem insegurança, ciúme, medo, apego. Tudo isso desestabiliza a pessoa. Tudo isso faz com que ela brigue com as pessoas ao redor. Né? E isso vem da criação, gente. Vem do jeito que eu fui criada, do jeito que, né, me passaram o que é o amor, o que é o cuidado. Às vezes eu fui criada entendendo que eu tinha que me sacrificar pelo outro. Eu vi a minha mãe me sacrificando por mim, então eu vou repetir isso. Se anulando, sofrendo, entrando em depressão. E aí, inconscientemente, você repete, gente. Então, quando a pessoa fica assim falando, meus pais, isso eu vou fazer diferente. Isso também é uma reação, né? Isso também é como vou dizer, uma resposta. Você não tem que ser ficar buscando, você tem que ver o que funcionou para eles e o que funciona para você. Você tem que aceitar que foi do jeito que foi, mas para você ter mais consciência, porque por mais que às vezes a gente queira fazer diferente dos nossos pais, a gente, por lealdade, né, constelação sistêmica, às vezes a gente faz sem perceber. A gente fica igualzinho a eles, né, por mais que a gente renegue. Então, muitas vezes, a questão da autoestima, do amor próprio, que eu não desenvolvi lá na minha infância, dá frutos hoje. Dá frutos na falta de eu ter um tempo para mim, eu ter um hobby, eu ter prioridade na minha vida, eu parar de ficar focando só no bem-estar do outro. Tudo isso são sinais de uma pessoa que não sabe nem quem ela é, porque ela só vive para os outros. Ela só vive para agradar a família, para agradar o esposo, né? Então, a autoestima tem muito a ver com isso.
Como que eu me olho? Como que eu me vejo? Eu me vejo uma pessoa fraca que não tem condição de impor limites para os outros? Por que eu tenho tanto medo? Né? E aí a gente entra na ansiedade. A ansiedade é justamente essa resposta do nosso cérebro, que ela faz parte do nosso cérebro, igual a raiva. É uma emoção, é um instinto. Não adianta você dizer que você vai calar a ansiedade, vai acabar com a ansiedade, porque não vai. A ansiedade ela faz parte do nosso sistema límbico, ou seja, o nosso sistema de emoções, reações ao perigo, ao esforço, devido à ansiedade, né? É ela que faz a gente muitas vezes agir mais rápido, resolver problemas rápido, porque a gente tem aquela resposta da adrenalina que a gente precisa muitas vezes. Só que hoje a ansiedade ela tá tão fora do normal que as pessoas acham que tudo é ansiedade, tudo é um problema é ansiedade. E não é. Ela é só a consequência. A consequência da dificuldade de falar não para as pessoas, a consequência de expor o que sente, de falar, né? Eu falei nos stories aí, quem quiser ver, ainda está disponível. São muitos medos, né, traumas, quando você é criança, você passou por algum acidente, tudo isso é gatilho para ansiedade, medo da rejeição, medo do abandono. E aí a mente fica lá tentando buscar respostas constantes. E claro, você não consegue dormir, fica extremamente tenso. E se desconecta de você mesmo. A ansiedade é uma desconexão da realidade. A pessoa que está de crise de ansiedade, ela não está vivendo. A mente dela está tão desconectada que ela não presta atenção em nada. Às vezes não está acontecendo nada, só que ela está nervosa, ela está respirando, né, muito apressadamente, o coração está pulsando muito rápido. Por quê, gente? Porque ela não está na realidade. Às vezes é um medo que veio, um pensamento negativo. Ela não consegue voltar para o seu corpo, conectar. E aí é tão importante a gente conectar com a gente saber quem é a gente. Quem é essa pessoa que está aí? Né? Conectar com o seu corpo, respirar. Sabe, se você não consegue fazer meditação, apenas respire de olho fechado várias vezes. Né? Você já vai diminuir os batimentos cardíacos, vai diminuir a circulação agitada, né? Vai voltar para a realidade. Porque o seu cérebro ele entende que tem alguma coisa errada, um perigo. Só que não tem. E essa é a questão. E as crises de ansiedade, quanto mais forte, mais conexão que a pessoa tem. E é certo que você trate as crises porque são sintomas muito difíceis. Mas entendam, o problema não é a ansiedade. Aí a gente tem que ficar vendo as pessoas falando a minha ansiedade faz isso comigo, Gente, a ansiedade é você. Quanto mais você ficar renegando a ansiedade, mais você renega você. Ela precisa estar aí. Por que ela precisa estar aí? Porque você não está olhando a sua vida, não está prestando atenção, não está cuidando do seu dia a dia, não faz as coisas com calma. Tem problemas que você não resolve, não se autoconhece, não trabalha em você mesmo. E isso é o amor próprio. Parar de me cobrar excessivamente. Parar de ficar pensando no futuro. Sabe? Dormir pensando que eu tenho que comprar ração pro cachorro. Pelo amor de Deus, gente. Né? A hora de dormir é sagrada. A hora de dormir não é hora de ficar discutindo, debatendo. Sabe? Você pode cuidar da sua saúde emocional. Toda vez que você se conectar ao seu corpo, você trazer para o seu corpo e dizer, tá tudo bem. Antes de entrar em crise de ansiedade, antes de brigar com o outro, antes de se perder. Porque as clientes que vêm até a mim são clientes que se perdem. Se perdem nos problemas da família, do relacionamento, sabe? Ficam extremamente ansiosas, com medo de tudo. Não sabem nem quem é elas. Aí tem que ficar doente para você lembrar que você existe, né? Desenvolver uma doença séria. Por quê? O auto-amor tá falhado. Eu não consigo olhar para mim. Eu não consigo pensar em mim. O outro vem antes. O problema com o outro é mais importante. Quantas mães falam pra mim, não, eu não consigo dormir porque meu filho não consegue
resolver a vida dele, e o filho é adulto. Vai adiantar o quê? Você ficar preocupada com o filho adulto. O que você tem que fazer? Você tem que se conectar com Deus. Orar por essa pessoa, né? Confiar. Porque você, mãe, se preocupando, perdendo a sua saúde, é que não vai ajudar ele em absolutamente nada. Né? O amor não é essa coisa de eu tenho que parar de viver a minha vida o tempo todo para resolver a vida do outro. Por quê? Eu posso ajudar as pessoas, mas tem um limite entre ajudar e fazer tudo por elas. E aí, você tem que saber onde eu termino e onde essa pessoa termina. Né? E ver a saúde das suas relações. Se tem muita carência, muito medo. A carência está aí. Né? A carência está embaixo, né, do medo, da dificuldade de falar não, do medo de estar sozinha. Sabe? Porque eu não tenho a mim. Então eu fico tentando colocar o outro. Né? Transformar o outro no meu projeto, às vezes, né? O outro é mais importante, então eu me fico preenchendo tanto dos outros, sabe? Ai, que eu não preciso ser feliz. Os outros sendo felizes, eu tô feliz também. E quando o outro não estiver com você? Quando for um filho que tiver a vida dele? Ou quando for um companheiro que se separar ou morrer? E aí? Quem será você? Você tem que ser feliz e aprender a estar bem com você. Porque se você viver sempre igual um satélite em volta dos outros, você não tem independência emocional. Você é uma pessoa extremamente carente. E pessoas carentes muitas vezes entram em ansiedade, entram em depressão, porque elas se doam demais, elas fazem demais, justamente porque são carentes. Elas querem fazer tanto pelo outro, por causa da carência, para que o outro a valorize, a veja. Né? Toda pessoa carente faz demais, gente. Porque ela aprendeu que é assim, eu vou ter amor se eu fizer demais pelos outros. Eu não posso dizer não, tem que ser boazinha o tempo todo também. Todas essas crenças são construídas lá na infância. Eu não posso ser chata com as pessoas. Eu não posso. Né? Eu tenho que ser legal, tenho que sorrir, tenho que ser simpática sempre, eu não posso ser grossa. Né? A mulher boazinha é essa mulher aí, que ela nega a ponto dela simplesmente não saber o que ela sente. Porque ela tá o tempo todo agradando todo mundo. Ela se preocupa tanto em todo mundo tá feliz, todo mundo tá bem. E aí ela se desconecta dela mesma, né? Como é que pode? Mas existe isso, gente. E aí como é que pode uma pessoa que só tá preocupada em tá todo mundo feliz e ela não tá? E aí? Todo mundo tá feliz, menos eu. Eu nem sei quem eu sou. Eu só tô vendo a felicidade do outro, mas e eu? Às vezes a pessoa olha pro espelho e ela não vê ninguém. Ela não vê alguém ali. E às vezes faz esses exercícios de autoestima, de afirmação positiva, para ela até não surte muito efeito, porque ela não se vê. Não se vê. Não se enxerga, não vê o valor dela. O valor dela é o que ela faz pelos outros. Então ela é uma pessoa valiosa sim. Né? Mas e o meu valor como pessoa? E o meu valor só por ser eu? Eu não mereço ser amada, eu não mereço ser valorizada só por ser eu? Esses questionamentos que a pessoa tem que fazer. Para melhorar a sua autoestima, primeiro melhore, né, essas questões. Eu estou me olhando, eu estou me vendo, eu estou cuidando da minha saúde emocional, eu estou tratando a minha autoestima, a minha ansiedade, né? O excesso de ansiedade, porque você vai ter sempre ansiedade. É igual a raiva, né? É um sentimento. Não adianta você falar, aí, tô com ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Entenda isso. Ansiedade que faz você resolver as coisas rápido. Mas quando tá atrapalhando a sua vida é porque você não tá prestando atenção nos detalhes da sua vida. Você tá comendo comida sem mastigar, você tá andando sem prestar atenção. Sabe? Não presta atenção no seu corpo, nas suas sensações.
no seu medo, na sua raiva. Aline, boa noite. Aline, você quer conversar junto comigo, Aline? Porque a solicitação é para você participar da live. Você quer participar? Sua carinha vai ficar registrada aqui, hein? Né? Se eu quer gravar aqui, ó, fica gravado, seu rosto, né? E aí o que a gente faz, né? Autoestima é isso, gente. A gente se conhecer, a gente prestar atenção nas nossas sensações. Tava falando, Aline, sobre como desenvolver autoestima e amor próprio. Né? Primeiro eu tenho que observar a mim, né? O que eu sinto, o que eu aprendi lá na infância, o que é a minha pessoa. Muitas vezes eu aprendi coisas ruins na minha vida. Né? Eu aprendi que amor é anulação, que eu tenho que fazer sacrifício pelos outros, eu não posso falar as coisas que eu sinto. Né? A gente às vezes aprende isso. Aprende que isso é o certo. Né? Aprende que a pessoa que se acha muito é metida, né? E que a autoestima é só cuidar da aparência. Isso aí é o externo, né? Mas a autoestima é você cuidar dessas emoções que você sente, que às vezes você não fala pra ninguém. O medo, a culpa. Eu tô falando da ansiedade. A ansiedade, por exemplo, é só uma reação do seu corpo, né? Ela não é um problema em si. Se torna um problema quando você não olha para aquilo, né? As crises ansiosas, né? Justamente porque eu tô me sentindo atacada, aí o meu cérebro fica, ela tem que ficar tensa, você tem que ficar tensa, né? Por quê? Porque você tá se sentindo atacada, você tá se sentindo muito pressionada dentro da sua família, dentro do seu casamento, entendeu? Então, em vez de você só atacar a ansiedade, né? Só tomar um remédio para ansiedade, você tem que saber qual é a causa da minha ansiedade. O que na minha vida não tá legal, que eu poderia resolver. Que é isso que falta hoje, as pessoas conversarem, né? Dialogarem. Como uma moça que veio pra mim e falou que não podia fazer uma sessão porque o marido dela ia voltar do trabalho. Ela falou que não podia, que ela tinha vergonha. Aí eu falei, mas você tá casada há 20 anos com a pessoa. Por que você não pode dizer pra ela que você tá, né? Ela, no caso, ela tava estressada com o homem, achando que ele já tava traindo ela. A minha não está legal. Tem que cuidar, sabe? Cuidar de você. Tem um tempo pra você. Tem um tempo pra você fechar os olhos e respirar e relaxar. Sabe? Não ficar naquela coisa de pensamentos constantes, preocupação constante. Porque preocupação constante é um dos gatilhos de ansiedade. É você fazer o seu corpo não relaxar. Justamente, hoje as pessoas não relaxam porque a mente não para, né? Eu não entendi aqui como que dá, não entendi. Né? No meu caso, eu faço as minhas clientes tomar o floral de Bach, que ele ajuda bastante a pessoa a se acalmar de forma natural. E faço outras práticas para a pessoa acalmar primeiramente, parar de se preocupar tanto, parar de querer resposta para tudo. Viver mais no agora, né? É isso que você precisa fazer. Eu vivo no agora, o que eu posso fazer hoje, né? Parar de se preocupar tanto. Se a mente não para, começa a fazer uma oração, começa a fazer o Ho'oponopono, que eu ensino aqui, né? Já ensinei numa live aqui. Como é que faz o Ho'oponopono? A gente pede para Deus, Deus, resolve essa questão para mim, né? Divino Criador, limpa em mim toda essa preocupação, esse medo. E aí você fala, sinto muito por eu estar assim, me perdoa. Você fala para você, te amo, sou grata. Entende? Você vai falar, eu te amo. Você vai falar, se você quiser falar no espelho, fica até melhor, né? Os florais de Bach eles fazem na farmácia de manipulação, né? Você pode fazer sua fórmula lá, se você quiser, né? A gente passa a fórmula, né? Mas para isso eu tenho que fazer a consulta para saber quais florais que você precisa, né? Tem floral para ansiedade, tem floral para o medo, para dificuldade de falar não, né? E eles são naturais, eles não causam nenhum efeito colateral. Esse que é o melhor, a gente trabalha com coisas naturais. Porque o Rivotril e outros calmantes por aí, eles têm, né, não podem ser usados o tempo todo. Muitas pessoas ficam grogues tomando. E assim, eventualmente não faz bem. Né? A pessoa tomar e achar que aquilo é remédio de uso contínuo, não dá, gente. Né? Muita gente fica usando, né? Pede um médico, depois pede outro, e fica usando direto. E não pode.
porque ele causa até perda de memória, a pessoa começa a ter esquecimento de tanto. A consulta, né? No momento a gente está fazendo consulta a R$80, né? Se for consulta online, se for presencial é 100. Podendo parcelar se você quiser. A grande questão é, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me tratar, né? Eu tomo floral eu posso tomar mais de um mês, né? As gotinhas. E aí eu vou mudando a percepção. O floral ajuda você a criar um pouco mais de consciência. Isso que é importante. É um tratamento completo. Ele vai liberando a sua mente, vai relaxando o seu corpo de maneira gradual, né? Não é deixando você dopada, não é deixando você assim... Eu já vi gente assim na rua, gente. Aí eu falava, coitada da pessoa. Virou um zumbi. Por quê, né? As pessoas, às vezes, elas estão num nível de estresse tão grande, né? Que as outras acabam medicando elas e elas viram zumbis. Não tem reação. E não é isso que a gente propõe aqui. Sou uma terapeuta holística. Eu trato naturalmente as pessoas com energia, com reiki, com Ho'oponopono, né? E tem muita coisa que a gente precisa liberar. A gente tem muitas crenças negativas sobre a gente mesmo. A gente se acha inferior aos outros, tem complexo de inferioridade, tem complexo de pobreza, tem complexo de achar que é feia, é velha. Eu não posso ficar com homem, não sei, mais X porque eu já sou velha, porque eu sou feia, ou porque eu sou pobre. Enfim, a gente tem tanta crença negativa sobre a gente que a gente tem que tratar. Né? Às vezes a gente atura abuso das pessoas porque a gente acha que ninguém vai mais ficar com a gente. Mas nenhum homem vai querer mais ninguém. Aí eu tenho que aturar esse aí. Tanta coisa, né, gente, que passa na cabeça de uma mulher. O medo de ficar sozinha. O medo da pessoa nunca mais falar com você. Mas às vezes a pessoa, se você não coloca limites, né, ela continua aí. Isso não é amor, gente. Amor tem que ter limite. Qualquer amor. Né? Amor na família, amor com os parentes. Né? As pessoas têm que ter limite. Mas a pessoa vai brigar. Né? Tem que ter limite. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que me valorizar. Eu não tenho que ficar me sacrificando o tempo todo pelo outro e eu vou ficando doente, né? Como eu falei, da carência. Pessoas carentes muitas vezes estão fazendo sacrifício pelas outras, estão fazendo demais. Eu vejo uma pessoa carente justamente aí. Ela faz demais pelo outro. Ninguém nem pediu, ela está fazendo. É um sinal claro de carência. Carência emocional. E onde vem a carência? Da falta de autoestima, de eu me valorizar, de eu gostar de mim. Se eu não gosto de mim, aí eu fico fazendo demais pelo outro, achando que é assim que eu vou conseguir amor. E não é. Né? Quanto mais você faz pelo outro, menos ele valoriza. Por incrível que pareça. É o oposto. Eu tenho que ser ruim? Também não, gente. Não tô dizendo pra você ser o oposto. Né? Mas você tem que fazer o seu possível. Não é se sacrificar pelo outro. Às vezes você tá lá, né, com raiva, mas você faz, né, para agradar o outro. Às vezes você se sacrifica, pega o seu dinheiro para dar pro outro, fica sem dinheiro para agradar um familiar, para agradar um filho. Ele faz isso por você? Não. Entende? Você tem que... Primeiro eu. Isso não é egoísmo. Tem muita ansiedade, eu sou muito estressada e nervosa. Muito provavelmente, né, Aline? A gente tem conversado. É sempre essa questão de você não saber lidar com as suas emoções. Aí a ansiedade cresce, ela vai apitando, é igual uma panela de pressão, entende? Quanto mais pressão, mais apita. É justamente isso. É o que acontece com você. Mais você guarda, mais se revolta, mais apita. Mais ansiedade deixa você com insônia, com irritação, com tensão no corpo, com dor de cabeça, que você falou que tinha dor de cabeça. Tudo isso é sintoma de ansiedade. Né? Estômago revirando, enxaqueca, dor nas costas, tudo isso é sintoma de ansiedade, né? Porque a ansiedade é uma tensão no seu corpo. E você, para relaxar, você tem que se conectar de novo ao seu corpo, falar. E já um jeito de você relaxar o seu corpo. Pode ser caminhando, pode ser fazendo uma massagem, tomando um banho relaxante, né? Mais vagaroso, fazendo, sabe, pegando aquele sabonete mais caro às vezes para você, fazendo uma massagem onde está doendo, tomando um chá calmante,
Você se conecta ao seu corpo, relaxa, né? E aí tem que tomar o floral, porque ele ajuda também. Não só a questão corporal, como mental e emocional. Né? Ele vai reequilibrar tudo que está em desequilíbrio. Né? Se você tem uma mente que está muito preocupada, tem floral, né, justamente para a mente perturbada, que é o White Chestnut, né? É um nome em inglês. Que os florais foram feitos por um médico inglês. Ele criou esse sistema de cura com essências de flores, gente. Ele viu que cada flor tinha uma característica de acordo com a personalidade, porque cada floral é uma personalidade. Então tem um floral para ansiedade, tem um floral para o medo, tem um floral para o ciúme, para o apego, tem floral para tudo, né? E aí a gente faz o tratamento, a pessoa toma, faz sua fórmula, ela manda formular na farmácia de homeopatia, né? Farmácia de manipulação, quer dizer. E aí ela vai tomando aquilo, porque a personalidade dela é mais perfeita, porque tem uns florais prontos por aí que assim, funciona, não vou dizer que não funciona, mas o ideal seria você ter um floral para sua personalidade, né? Porque cada pessoa tem uma personalidade única. Uma pessoa que é ansiosa por uma coisa, a outra é ansiosa por outra, né? E a questão da carência emocional, por exemplo, é muito forte em algumas pessoas. Por isso que, às vezes, a gente vê as mulheres aturando abusos. Isso é carência. O que é a carência? Eu não estar em mim, eu não cuidar de mim, eu não olhar para mim. Eu posso me dar amor, eu posso me dar atenção, eu posso me valorizar. E como que eu me valorizo? Primeiro eu faço coisas para mim, sabe? Eu não fico esperando que as pessoas façam. Poxa, eu gosto de sair, então eu vou sair. Não vou ficar esperando alguém me convidar para sair. Eu gosto de tomar um sorvete, eu vou tomar um sorvete, mesmo que seja comigo mesmo, porque não é sozinha. Me passa um, pelo amor de Deus. A gente fala aí depois. Entende? Você fazer coisas por você. Você olhar pra você, porque às vezes a gente espera tanto do outro, né? Espera que o outro me entenda, espera que o outro me valorize. E não é assim, gente. Eu que tenho que me valorizar. Eu que tenho que olhar pra mim e dizer o que eu tô querendo desse outro. E às vezes eu fico em cima dele insistentemente, sabe? E ele não quer fazer aquilo. Eu não vou insistir mais, não quer fazer? Beleza, também não vou fazer o que você gostaria que eu fizesse. Né? É uma troca. Eu também não vou fazer demais. Eu não vou ficar me sacrificando. Às vezes eu faço aquela comidinha gostosa pro outro, mas não faço pra mim. Porque pra mim eu não tenho tempo, eu vou comer qualquer coisa no meio do caminho, tá ótimo. Mas pro outro você faz aquela comidinha gostosa, você senta pro seu filho, pro seu marido, pra sua mãe, pra você. Você tem que fazer esse cuidado com você. É um cuidado, gente. É um cuidado, é um amor que você faz por você. É cuidar da sua saúde emocional, né? Relaxar durante o dia. Eu tenho que ter um momento pra mim. Larga a casa um momento, larga o trabalho um momento. Tem um momento pra mim. Por exemplo, quando eu trabalhava, fazia faculdade e estagiava, chegava do ônibus lotado. Gente, eu ficava 5 minutos numa ponte que tinha na praia, assim, pra respirar, gente. Que era uma rotina muito louca. Sabe, isso que 5 minutos para respirar numa natureza, perto da natureza, no jardim, numa praia, numa praça. Antes de sair correndo que nem uma louca para resolver tudo. Porque hoje a mulher tá tão estressada, tá tão ansiosa porque ela não para um momento, sabe, para respirar, para não pensar em nada, para botar os pezinhos lá na areia, sabe, para sentir, olhar o céu, sentir o ar. Porque a gente não vive só para isso, para limpar, para cozinhar, para cuidar de filho. A gente tem que viver para outras coisas, para realizar sonhos. Qual o seu sonho? O que você gostaria de fazer? Quem é você, sabe? Quando você começa a se perguntar essas coisas, você para de focar tanto no problema do outro, que o outro faz, que deixa de fazer. Eu tenho que ver minha vida, eu tenho que ser feliz, né? Eu posso ser feliz comigo. Eu tenho que ser. Eu tenho que ter uma rotina boa para mim. Não é só rotina para cuidar dos outros. Mas muitas vezes a gente foi educada para ficar cuidando de todo mundo. Né? Mamãe ensinou que era assim. Que é a mudança na minha vida. Realmente, a mudança começa em você, Aline. Começa a gente parando de fazer aquilo que não está dando certo. Vamos parar, né? Vamos mudar o comportamento. Né? Fazer aquilo que não está dando resultado.
né? E buscando, como eu falei e falo sempre, buscar o meu centro, buscar quem eu sou, né? O que eu quero da minha vida? Eu quero paz. Eu não quero na minha casa gritaria. Então eu não vou gritar. E quando gritarem na minha casa, eu vou arranjar um jeito de ou sair de perto ou começar a fazer, olha, gente, não dá. Começou a gritaria, já falei, aqui gritaria, mas não. Confusão, mas não, né? Que não dá, gente. Se você quer que a sua casa tem que ser o seu tempo de paz, de sossego. Se não dá, as pessoas elas têm que mudar também. Se elas não podem, aí não dá pra conviver. Se elas não querem respeitar, fazer o que, gente? Não dá pra ficar toda hora tentando consertar os outros, realmente. Né? Ou aturando a pessoa porque a pessoa é da sua família. Porque, como eu falo, o amor tem que ter limite. Eu amo a pessoa, mas muitas vezes ela precisa estar longe de mim. Às vezes meu pai, uma mãe, um filho precisa estar longe de mim para viver a própria vida, já que ela não respeita. Não quer saber de mim, não quer saber das minhas regras. Então, fazer o quê? Né? A vida é assim. E a gente pensar na gente mesmo. A autoestima não é só cuidado externo. É esse cuidado de eu comer direitinho, de eu dormir direitinho, de eu cuidar da minha saúde, ter tempo de ir no médico, sabe? Ter um lazer todo final de semana. E lazer não é ir pro shopping só. Lazer é você relaxar de verdade. Ter um hobby só pra você. Ter um sonho que você queira ter, sabe? Um sonho às vezes de fazer uma viagem, de fazer um curso, sabe? Você queria fazer um curso de alguma coisa. E nunca conseguiu porque você tem que dar dinheiro pra família. Ou nunca tem dinheiro, porque as pessoas não te ajudam. Né? É difícil, gente. Você tem que se priorizar. Às vezes, é dizer não para algumas pessoas. Falo, o dinheiro é meu, eu que estou trabalhando, o dinheiro é meu. Mas é aí. Quantas vós, quantas mães, torram o dinheiro dela, torram o cartão dela, comprando aquela coisa cara pro filho, pro neto. E às vezes ela não tem dinheiro nem pra, sabe, num shopping, passear, não tem. Ela quer tanto ver o outro feliz que ela esquece dela. Né? Aí fala, eu não tenho dinheiro para fazer isso. Por quê? Porque você tá dando dinheiro pros outros. E por quê? Por causa de carência. Porque você não sabe falar não. Você não é obrigada a dar seu dinheiro ou coisas caras para as pessoas. Não é obrigada. Faça isso por amor. Não por medo ou carência. Não porque é obrigação. Você não tem obrigação de dar nada caro para ninguém. Pessoa que se batalha para fazer e conseguir, se ela for adulta, principalmente. Tem que pensar em você. Você tem que ter uma parte do dinheiro, não seja só para comprar comida, comprar as coisas para casa. E para você? Você deixa quanto de dinheiro para você? Para você gostar, fazer uma coisa por você. Sabe? Não é só ir pro salão, não. Para fazer uma coisa por você. Né? Fazer um curso, fazer um passeio, comprar uma coisa que você quer. Quanto do seu salário você deixa para você? Né? A gente vê aí também. A questão de eu não priorizo nem o dinheiro que eu recebo. Eu quero agradar tanto o outro que eu deixo o dinheiro todo na mão dos outros. Né? Aí eu fico comprando coisas, lanche pra todo mundo. Aí no final do mês não tem. A minha não tive aquela. Não vi nem a cor do dinheiro. E é pensar, gente, quanto que eu não tô cuidando de mim de verdade. Cuidando da minha saúde emocional, me preocupando com o outro. Querendo que o outro mude, tá? E o outro muda, mas assim, e se não mudar? O que eu faço? Porque às vezes não muda, não. Às vezes a pessoa só calma um pouquinho. Cuidado, hein, Aline? Cuidado das pessoas. Algumas pessoas falam assim, não, tá bom, eu vou ficar calminho, eu vou ficar tranquilinho. Cuidado. Eu falo isso muito com as minhas clientes que ficam retornando relacionamento. Aí o homem diz que vai mudar, que vai ser diferente. Que não é diferente. A pessoa volta com o mesmo hábito. Depois de um tempo, né, volta com tudo de novo. Então, gente, tem que vigiar a pessoa. Tem que olhar. Senão, se ela realmente quer se comprometer com você, se ela realmente quer um relacionamento em paz, né, ela quer que você se dedique a ela, ela tem que se dedicar, ela tem que parar com aquilo que tá dando confusão. Senão, gente, aí é beijo e tchau. Tchau. Que não adianta você ficar tentando, sabe, se esforçar, esperando que a pessoa melhore, né? Fazer o quê? Às vezes a pessoa não melhora, gente. Não melhora.
E eu vou ficar infeliz a minha vida inteira esperando a pessoa melhorar, esperando a pessoa ter aquele clique, aquela iluminação. Às vezes não acontece. E eu tenho que continuar a minha vida, eu tenho que ser feliz. Ser feliz é um estado, gente, não é uma meta, entendeu? Então eu não posso botar a minha felicidade no comportamento do outro. Porque é assim, eu vou ser feliz quando ele for assim. E se ele nunca for? E aí? Não, eu tenho que ser feliz comigo. A pessoa que eu sou hoje. Quem sou eu? Né? É um exercício de autoconhecimento. O que eu sou? Quem sou eu? O que eu quero? Quais os meus sonhos? Quais são as minhas metas? Não importa o mundo. O mundo é complicado. Né? As pessoas têm os problemas dela. E elas têm que resolver com elas. Minha filha alugou uma casa. Que bom, né? Ela tem que viver a vida dela. Se ela for adulta, né? Ela tem que viver a vida dela. As regras dela, com a vida dela. Você tem que apoiá-la nisso também. Tem que dar o seu amor. Você pode dar amor para a pessoa sem estar carregando os pesos dela. Sem estar carregando os abusos. Sabe? Como que eu faço isso? Quando ela começar com abuso, eu vou embora. Desculpa, você vai começar a me desrespeitar? Então, tchau. Eu volto outra hora. Né? Porque não quer ficar na minha casa. Então, ela não quer ficar porque ela não tá se entendendo com as pessoas da casa. Então, é bom, gente. Cada um vive a sua vida. Deixa ela ver a vida dela. Não fica triste com isso. Sabe? Vai lá, dá amor pra ela na casa dela. Cuida dela. Porque um dia você não vai estar aqui também. Ela vai ter que ter a casa dela. Né? Um dia ela vai casar. Um dia ela vai ter alguém. E ela precisa ter a casa pra ela fazer isso. Porque se ela ficar na sua casa, ela vai ficar se envolvendo com os problemas da sua família. E não dá também. Né? Filho adulto tem que viver a vida dele. Senão fica lá, todo mundo se metendo na vida de todo mundo, é uma confusão. Não dá. É por isso que hoje as famílias brasileiras são muito confusas. Porque fica todo mundo se metendo na vida de todo mundo. E você pode dar amor pra ela em outro lugar. Ela vai continuar sua filha. Ela vai continuar amando você, mesmo não estando. Porque não quer ficar na minha casa. Não fica assim, cara. Não fica triste. Ela vai continuar sua filha. Ela vai continuar amando você. Entende? Mas aí vocês não vão precisar brigar por causa de nada. Né? Ela vai viver a vida dela. E você dá amor pra ela. Como você pode. Sem ficar impondo nada. Que esse é o mal das pessoas que querem impor também. Você tem que fazer isso. Você tem que aceitar fulano. Você tem que aceitar. Ninguém tem que aceitar nada, gente. Nem você tem que aceitar. Às vezes as famílias não se dão bem porque um não aceita o outro. Então não fica tentando, sabe? Fazer um aceitar o outro. E aí quem se estrupia todo é você. Quem fica mal é você. Porque sofrendo, né, com a família. Você tem que amar as pessoas do jeito que pode, que dá, né? A pessoa vai ficar longe de você, vai, mas ela vai continuar sua filha. Ela vai continuar amando você. Então continue dando amor pra ela. Sem ficar citando a confusão que acontecia. E sem ficar cobrando tanto. Né? Tudo que você já podia cobrar, ela já cobrou. A pessoa já é adulta, já cresceu. Aí ela tem que ir os resultados da vida dela. Aí o que você pode dar é amor pra ela. Entende? Dar afeto, dar abraço, falar, olha, você pode estar aqui longe, mas eu sou sua mãe, sempre conte comigo. Eu amo você. Gente, às vezes falta isso nas relações, as pessoas falarem as coisas. Falarem, olha, não interessa se você tá aqui ou você tá lá, sou sua mãe, eu amo você, vou continuar por você. O que você precisar de mim, conte comigo. Você falar isso pra ela, gente, isso aí é tão forte quando a gente realmente fala com o coração. Entende? Falar com o coração. Não é falar com a culpa, a cobrança, que você devia isso, você devia aquilo, você... Cara, esquece isso, isso aí é essas coisas. Porque às vezes a gente tá aqui, outras vezes a gente não tá, gente. A gente pode ter um treco, ou ser atropelada. Então aproveita que você tem as pessoas perto de você. E dê amor, fale com o coração. Você não sabe o dia de amanhã, né? Assim como cuidar de você. Você não sabe se amanhã você vai estar doente, numa cama. E aí você vai precisar dessa pessoa para cuidar de você. E você tá brigada com essa pessoa. Não briga com a pessoa.
sabe? Faz o Ho'oponopono pra ela. Filha abençoada, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Faz pra você, né? Aline, abençoada, sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Sabe, você vai curando todas as mágoas que vocês têm uma com a outra. Porque você ama ela ama você, mas, sabe, essas picuinhas, essa coisa de quem tá certo, quem não tá certo, isso e aquilo. Porque as pessoas estão muito presas a essas coisas de, autoridade, sim, respeito. Tem que ter, né? Mas tem que ter amor também. Você tem que garantir pra ela. Eu amo você e diferente do que aconteça, eu posso até brigar com você, mas eu não vou deixar de ser sua mãe, não vou deixar de cuidar de você quando você precisar. Liga sempre pra mim, que eu vou estar sempre aqui pra você, sabe? Só isso. O importante é isso. O resto é bobagem, entende? Mas é necessário a gente cuidar dessas dores que a gente traz, esses medos, porque a gente às vezes briga com o outro por causa de medo, né? Medo que o outro vai ter uma vida. Eu amo minha filha Joyce, isso aí. Então fala pra ela tem que saber isso sempre, sabe? É importante o filho, mesmo que ele seja adulto, ele tem que ouvir isso do pai e da mãe. Às vezes a gente não teve isso do pai e da mãe. O pai e da mãe a gente falava eu te amo de outras formas. Hoje a gente pode falar isso, né? A gente tem essa liberdade de falar eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha. Desculpa se às vezes eu brigo com você, eu quero só o seu bem, eu não quero ficar mal com você, né? E é isso que as pessoas têm que pensar. Eu não quero ficar a minha vida inteira querendo ser a certa. Eu quero ter paz. Para ter paz, né, a gente às vezes precisa deixar as pessoas, mesmo estando certo, falando. Você sabe, mas a gente precisa se afastar um pouco, cada um na sua, para não ter confusão, né? E às vezes a família precisa cada um ficar na sua, para não, sabe, tá toda hora se embolando. Isso aí, tem que falar pra ela. Né? E não tem culpa se ela foi embora, porque faz parte da vida, os filhos crescem e vão embora. Uma hora ela vai casar, uma hora ela vai ter filho, aí uma hora ela vai querer que você esteja lá de volta na casa dela, né? É o ciclo da vida, faz parte, né? Mas faz parte a gente estar bem também, a gente não ficar só esperando, a gente olhar pra gente mesmo e cuidar da nossa saúde. Como eu falei, tenho tempo para respirar, tenho tempo para comer bem, para dormir bem, né? Sabe, para você estar em silêncio, estar um pouco em paz, parar de ficar fazendo tanto, parar de sacrificar pelos outros, né? Parar de ficar aquelas coisas mental, fulano tem que, não, ninguém tem que nada. Se a pessoa não faz, fazer o quê? Cada um vive a sua vida. E diminuindo essa carência, né? Cuidando mais de você, cuidando daquela criança que você foi um dia, né? Que às vezes teve falta de pai, falta de mãe. E aí você fica projetando muito nos outros essa carência, né? Essa insegurança. Aí fica exigindo demais dos outros. E não, os outros têm que dar o que eles podem dar também. Então você dá o que você pode e você espera o que eles podem também dar pra vocês. Entendeu? É isso que eu falo pra ela. Então, tá na hora de cuidar de você. Você já falou que é importante. Ela vai acreditar em você, entende? Mas você tá num momento, se você tá sofrendo com ansiedade, com estresse, um momento de você cuidar de você. Até pra você cuidar melhor dos outros. Não, porque não tem como eu cuidar bem de mim se eu tô sempre estressada, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo, cuidar da minha alimentação, fazer coisas por mim, né? Cuidar, ter tempo para mim, ter dinheiro para mim, fazer algo por mim. Então, quando eu tiro o foco do outro, é às vezes muito assustador para algumas pessoas. Quando ela tira o foco da família, do filho, dos filhos, quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Tem gente que nem sabe, né? Que tipo de música eu gosto de escutar? Que tipo de filme eu gosto de ver? Tem alguma coisa que eu gostaria de fazer e eu nunca fiz por mim? Sabe, olhar pra você tanto que você vai... Poxa, o que eu posso fazer por mim hoje?
possa me agradar hoje. Sabe, em vez de ficar esperando que o outro melhore e faça isso por você. Né? Que às vezes a gente fica anos e anos esperando que as pessoas façam aquilo por nós, né? Sejam românticas, sejam legais, levem a gente para passear sem a gente pedir. Por que você não faz isso por você? Né? Porque, né, as pessoas que são casadas, faz o seu jantar romântico. Tenta você primeiro. Ensina a outra pessoa como tratar você. Que é isso que a gente tem que aprender, gente. Tem que aprender. Ensina o outro como tem que te tratar. O outro não pode te tratar de qualquer jeito. O outro não pode achar que pode falar de qualquer maneira, ser de qualquer maneira. Não pode. Você tem que ensinar o outro. Então, às vezes, tem que dizer, olha, isso pra mim não é legal. Eu não quero isso. Tem que dizer pra pessoa. Às vezes, a pessoa tá casada há 20 anos com a outra. E não diz pra outra que, poxa, isso me deixa insegura você fazer isso. Isso me deixa com ciúme, isso me deixa com raiva. Não fala. Fica mandando indireta. Mulher, então, é uma coisa de mandar indireta. Vai mandar indireta. Homem não entende indireta, gente. Pelo amor de Deus. Seja objetiva. Diga o que você quer. Né? Existe um livro chamado Comunicação Não Violenta. Vocês têm que ler. É um livro bom. Para vocês aprenderem a se comunicar sem indireta, né? Sem ironia, sem deboche, né? Sem violência. Porque uma comunicação não violenta é uma pessoa que não fica fazendo ironia, não debocha, não ataca, não é passivo-agressivo, né? Aquilo que as mulheres muitas vezes fazem, ficam falando como se estivesse falando de outra pessoa, mas tá falando da pessoa, né? É indiretazinha. Isso é muito ruim, isso é um ataque, né? Você falar do outro e dizer que tá falando de fulano. Não, eu tô falando do vizinho. Sabe, o vizinho leva a mulher pra isso. O vizinho. Não, tô falando do homem, né? Enfim. É sem acusar, né? Sem ficar apontando o dedo pra pessoa. É complicado pra maioria da gente, porque a gente não aprendeu isso, né? A maioria de nós veio de lares muito disfuncionais. Eu mesma vim numa casa que não tinha respeito. Todo mundo gritava com todo mundo. Não tinha respeito, não tinha educação, né? Não tinha conversa. Nem sabia o que é isso, gente. Conversar. Não é discutir, é conversar. Falar, olha, isso aqui que você tá fazendo não tá legal pra mim. Tem como separar, né? Tem como você deixar de ser assim, né? Melhorar um pouquinho. Que a gente tá falando aqui de ensinar o outro como eu tenho que ser tratado, mas eu tenho que saber o que eu gosto, quem eu sou. Se eu não souber me autoconhecer, saber quais são meus limites, infelizmente, como é que a gente aprende? Com o ruim, né? A gente aprende com o ruim. E às vezes nem aprende, né? Fica repetindo relacionamento ruim, fica repetindo emprego ruim, né? Por quê? Porque você não se conhece, você não se respeita, você não se valoriza. E por carência, você aceita qualquer coisa. E esse qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. Você aceita qualquer emprego, você aceita qualquer amigo, você aceita qualquer relacionamento, né? Infelizmente, quando a autoestima é ruim, o amor próprio é ruim, a consequência é as escolhas, as pessoas que estão na sua vida. Quando elas não te respeitam, não te valorizam, abusam de você. Infelizmente, eu não tenho como modificar as pessoas que estão na sua vida. Se elas são daquele jeito é porque você não colocou limites nela, sabe? Não delimitou. Olha, isso não é bom pra mim, não faz isso. Às vezes a pessoa não sabe, entende? É aquela amiga abusiva que entra na sua casa, come sua comida, né? Fica querendo suas coisas. E nunca quando você pede, ela tem. Isso é amizade abusiva, gente. Amizade tóxica. Por quê? Por que eu aceito uma amizade assim? Por que eu aceito, né? Por causa da carência, por eu achar que eu não sou boa o suficiente para ter um amigo ou uma amiga melhor. Assim como aturar o homem que trai, o homem que não tem comprometimento comigo. Por que eu aceito isso? Porque eu sou uma pessoa carente, porque eu não me conheço. Eu não consegui falar pro outro que aquilo não é legal pra mim.
E aí eu vou aceitando, vou esperando o outro ver que tá me incomodando. Só que ele não vai ver, gente. Enquanto você não falar, não abrir a boca e falar, olha, não posso aceitar isso aí. E não é só falar, é colocar limite real, né? Na relação, na forma de trabalhar com as pessoas, se afastando muitas vezes. Senão fica só falando, né, gente? Tem mulher que fica aí falando mal do marido 20 anos. Ai, o marido não presta, o marido faz isso. Mas ela continua com o homem, gente. Aí a pessoa fica, como assim, Senhor? Por que continua então? A gente não entende, não entende. Por quê? Por causa da carência, o medo, porque ele é bom pai. Mas ele tem que ser bom marido também, gente. Ele tem que ser um bom companheiro pra você. Ele tem que te respeitar. Às vezes a gente aceita porque a gente acha que vale menos, que a gente é pouco, que se a gente não vai encontrar um homem melhor, porque essas crenças negativas a gente aprendeu lá na infância. Ai, porque o homem não gosta que a mulher tenha filho, mulher depois dos 20 não presta pra nada, não tem, sabe, essas crenças, são coisas negativas que a gente foi construindo, que a gente foi ouvindo, porque é curioso como só tem história ruim, né? De mulher traída, mulher que foi enganada, né? Mulher. Ninguém vem contar pra você uma história bonita. Mas elas existem, gente. Histórias de respeito, de carinho, de amor. Existem sim. Então você não precisa ficar focando sempre no pior. Ai, se eu não ficar aqui, não vou conseguir encontrar outro. Né? E aí acontece com tudo. Né? Eu vou falar mal da minha família, vou ficar longe deles. Às vezes você precisa ficar longe de certas pessoas da família. São pessoas muito tóxicas. Mas a minha família fazer o quê, gente? É preferível você arranjar amigos, sabe? Uma nova família. Tem pessoas que só evoluem, por exemplo, no trabalho, quando elas saem fora, de perto da família. Porque fica todo mundo lá. Ah, mas você não pode comprar um carro. Porque aqui todo mundo não tem carro. Você vai se sentir mal porque você tem carro e ninguém tem. Né? A pessoa não pode evoluir na vida dela porque fica todo mundo, ai, mas você tá se achando melhor do que todo mundo. Tem gente que não consegue evoluir por causa da família, gente. Não consegue crescer, tem que ir pra longe. Porque é como uma permissão que a pessoa não consegue. Ou às vezes você tem um relacionamento bom e todo mundo teve relacionamento ruim, aí você sente até mal, porque todo mundo reclama do marido. Virou até um hábito, né? Você vê as mulheres, né, juntas só pra ficar reclamando. Isso é tão tóxico, é tão ruim, sinceramente. As pessoas se acostumarem a achar que casamento, relacionamento é aquele homem do lado, mulher do outro, um reclamando do outro. Coisa feia, gente. Sinceramente. A gente tem que parar com esses padrões negativos, padrões tóxicos. Sair um pouco dessa loucura. O que eu aprendi sobre relacionamento? O que eu vi na minha casa? Será que eu tô repetindo esse padrão que não é meu? Será que eu tô imitando a história da minha mãe, da minha avó? Né? Será que eu tô na mesma coisa de me anular para agradar a família, me sacrificar, dar meu dinheiro, dar meu tempo, né? Fazer tudo pro outro só para eu ter amor, porque eu acho que é assim que dá amor, né? Faço tudo pelo outro, assim as pessoas me valorizam. Não tem que ser assim, eu tenho que ser valorizada por quem eu sou, não pelo que eu faço. Aí você fica machucada depois quando a pessoa não retribui. Porque ela não é obrigada, gente. Ela não sabe que você tá fazendo isso em troca de amor. Vocês têm que aprender isso. Amor não é fazer tudo pelo outro. Não é isso. Amor não é isso, né? Amor é se respeitar primeiro. Primeiro você se ama. Você não passa por cima dos seus sentimentos, das suas vontades o tempo todo. Porque às vezes a gente cede um pouquinho, isso faz parte. Mas ceder sempre. Às vezes, adoro as suas lives. Obrigada, Cissa. Sonata Cissa. E aí, a gente cede e faz coisas que não queria fazer. Coisas que não tem nada a ver com a nossa natureza. Sabe? Ir em lugares. Por exemplo, eu sou uma pessoa caseira. Eu não ia gostar que a pessoa que ficasse comigo não fosse também caseira, que ficasse o tempo todo no bar. Gente, não dá. Eu falando, não consigo, não dá. Eu não suporto bar, gente. Então, eu não posso ficar passando por cima de quem eu sou pra agradar o tempo todo a pessoa. Eu posso fazer uma vez ou outra, mas o tempo todo.
Então você tem que ter essa consciência. Quem eu sou, quais as minhas preferências, quais os meus gostos. Pra não estar passando por cima de mim o tempo todo. Porque a gente passa muito por cima de quem a gente é pra agradar o outro. E aí a gente fica machucado porque a gente fez tudo pelo outro. E não é pra fazer. A gente tem que fazer o que é possível. A gente tem que aprender a dizer não. Então essas coisas de gosto, né, de família, né, a pessoa tem que ter limites. E botar o limite antes. Mas para isso eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me respeitar, me valorizar. Diferente de como foi o meu passado. Diferente de como as pessoas me trataram. Porque às vezes a gente foi tratado como lixo pela nossa família. Né? Infelizmente. Minha mãe me tratava muito rígida, como capacho. Meu pai me dizia que eu era burra, que eu não prestava pra nada. Sério, gente, essas coisas ficam na nossa cabeça. A gente acha que não... Ai, foi a ignorância deles. Mas aquilo fica na nossa cabeça. De vez em quando a gente repete, ó, como eu sou burra, como eu sou isso, como eu sou aquilo, como eu não presto, como eu não dou certo nas coisas, como dá tudo errado pra mim. Sabe, a gente fala tanta coisa negativa pra gente, que isso já acaba com o nosso ânimo, a nossa vontade de viver. Muita gente entra em depressão por causa disso. A gente vai acreditando nessas histórias que as pessoas vão contando pra gente. Falando, ah, você é assim, você não presta, você não dá certo com homem nenhum. É porque você deve ser isso, deve ser aquilo, né? Porque tem muita gente que acha que sabe coisas sobre a gente, né? Principalmente os que ficam perto da gente e ficam dizendo como a gente é, como a gente deveria ser. E às vezes a gente acredita. A pessoa diz que você é burra, você acredita. Diz que você está muito velha para amar e ser amada, aí você acredita. Mas e você? O que você acha? O que você sonha? Seu coração ainda pulsa, né? Por querer coisas boas para você? Sabe? Essa capacidade que faz a gente ser alegre, ser feliz. É a gente sonhar, a gente pensar na gente. Não é acreditando nessas coisas negativas. Ah, porque eu sou pobre, ah, porque isso, porque aquilo, porque eu nasci aqui, porque eu tive um pai assim, porque eu tive a mãe assim. Isso é só uma circunstância, gente. Quem sou eu hoje? Eu posso criar outra pessoa. Eu posso dizer pra mim, olha, diferente de tudo que eu vivi, hoje eu escolho me amar e me aceitar. Eu posso falar no espelho, eu me amo, eu me aceito. Mesmo que esteja tudo errado, né, por enquanto. Errado, né? Não existe errado, não existe certo. Existe eu em paz com a minha vida. Existe eu me conhecendo, me trabalhando, diminuindo a carência, a dependência emocional, sabe? Descobrindo essa coisa de, se o outro falar alguma coisa de mim, eu falo, tudo bem, deixa ele falar. O que eu tenho a ver com o que ela pensa de mim? A vida segue, gente. Então, se o outro não gosta de mim, se o outro vai falar, vai deixar de falar, vai fazer... Sabe, tem gente que fica lá brigando com colegas de trabalho e fica criando confusão. Gente, olha por essas pessoas e sai da vitimização. Não sou vítima de nada, né? Se aquilo tá ali na minha realidade, é porque eu criei de alguma forma. Né? A inveja, o olho grande... As pessoas falando mal de você, às vezes elas estão com inveja do seu brilho. Às vezes você nem sabe, né? Que as pessoas estão lá te invejando. Não é porque gente que é atacada, gente, ela é vítima de inveja. Ninguém ataca quem é insignificante. Ninguém ataca quem não serve pra nada. A gente ataca quando a gente se sente ameaçado. Às vezes você não tá ameaçando ninguém, mas, sabe, você tem uma energia tão boa, você é uma pessoa legal, você tá chamando atenção. A outra se sente atacada. Aí ela começa a te atacar. Entende? Isso é uma coisa que você tem que pensar. Se tem gente me atacando, se tem gente me maltratando, pode ser que essa pessoa ela se sinta atacada por você por alguma razão. Então, pense qual é o valor que você tem, qual é o valor que você dá para a opinião do outro. Construa a sua vida na sua felicidade. Não o que o outro faz ou deixa de fazer. Que a maioria de vocês aqui tá aqui porque tá sofrendo por causa de outras pessoas. Né? Relacionamento, família. Vocês querem resolver a vida de todo mundo. Mas não entendem que vocês não tem que resolver a vida de ninguém.
Vocês têm que resolver a vida de vocês. Diminuir a dependência, diminuir esse negócio de culpa. O outro tá infeliz, é culpa minha. Não é culpa sua. Você vai fazer o que é necessário, o que é possível para você fazer. Mas você tem que pensar, eu primeiro. A minha saúde emocional, né? Como eu falei, cuidar da sua alimentação, do seu sono, da sua saúde física, ir no médico, não esperar ficar doente para ir no médico. Sabe? Tudo isso. Eu tô fazendo tudo isso por mim? Quando eu fizer tudo isso por mim, eu vou estar elevando minha autoestima. Eu vou estar evitando, sabe, problemas futuros. Sabe? Parando de me apurrinhar com os outros. Quando eu ver que a pessoa tá lá naquela briga constante, eu saio de cena. Né? Eu consegui parar com eu quero estar certa, eu quero consertar, eu quero ajudar. Não. Às vezes tem que deixar a pessoa lá sozinha, encontrar a resposta dela. Você não tem que se meter. Né? Principalmente família. Que eles são assim. Deixa eles serem assim, assado. A vida é deles. Se eles são adultos, eles sabem. A vida é deles. Você tem que fazer o que compete a você. Né? Tipo, às vezes você fica aí julgando pai e mãe. Gente, pelo amor de Deus. Pai e mãe estão acima de vocês. Com consciência. Não vai julgar pai e mãe. Vocês têm que viver a vida de vocês. Eles estão errados, eles. Vive a vida de vocês. Né? Eles têm consciência do que estão fazendo. Se eles não tiverem, também é responsabilidade deles, é a vida deles, gente. Porque às vezes fica brigando com o irmão, briga com o pai, briga com a mãe, fica tentando ser mãe da mãe. Porque ela devia fazer isso, devia fazer. Ela tem que fazer o que ela acha certo. Não você é filha. Né? Hierarquia. Filho, pai, pai, mãe, vem antes. Não se meta, não. Porque senão seus filhos vão fazer a mesma coisa com você. Então, cuidado com esse negócio de se meter na vida de pessoas que estão acima na hierarquia. Né? Fazer um papel que não é seu. Né? Como eu já expliquei, fiz um post aqui falando que eu já, né, eu agia como mãe das minhas irmãs. Quando eu percebi isso, né, o peso que eu estava carregando, eu estava numa posição que não era minha. Né? E obviamente isso dava confusão. Porque eu achava que as minhas irmãs tinham que obedecer como se eu fosse mãe delas. Eu nunca fui. Eu peguei pra mim essa posição. Por quê? Porque eu fiquei julgando minha mãe. Né? Aí eu fiz a frase de devolver essa maternidade. Né? Hoje minha mãe é falecida, mas mesmo assim a gente tem que fazer dentro da gente. Eu não sou mãe de fulano. Às vezes a gente está assumindo uma posição que não é nossa. Por isso às vezes fica tão pesada a vida. Porque você está numa posição que não é sua. Então eu não sou mãe das minhas irmãs. Né? Eu só tenho um filho. Um menino de 15 anos. É só ele que eu mando. Né? O resto. E aí quando eu parei, né, de agir como mãe das minhas irmãs, eu parei de dar briga, confusão, a imposição. Né? Porque elas agora são adultas, elas fazem o que elas querem na vida delas. Né? Eu não sou mãe, eu não tenho que impor nada. Entende? E nem mesmo se fosse mãe. Né? Quando a pessoa é adulta, ela tem as escolhas dela. Então você para e pensa, será que eu estou impondo coisas para os outros? Será que eu estou insistindo? Às vezes está lá naquela ansiedade de tanto, sabe, você ficar esperando que a pessoa faça do jeito que você acha certo. Você é uma pessoa adulta, gente. Não adianta. Ela tem o direito de fazer do jeito dela. Tem que largar a pessoa viver a sua vida. Entende? Então vamos terminando por aqui. Alguém tem alguma dúvida? Alguma fala? Estou ficando sem voz já. Essa live a gente falou, ela vai ficar gravada. A gente falou sobre a questão da autoestima, amor próprio, carência e até a questão da ansiedade. Né? A ansiedade que é só apenas um sintoma de como a sua vida, a realidade, né, te pressiona e você não sabe lidar com essa pressão e aí o corpo, né, gera esses sintomas de ansiedade, que é tensão, dor no corpo, taquicardia, agitação, insônia. Isso são apenas sinais, gente. Né? Quem quiser estar em consulta online, posso passar para vocês. Adoro suas lives, obrigada. E passar para vocês a fórmula floral e o tratamento que eu faço
para diminuir essa questão da ansiedade, do medo, da dependência emocional. Lidar melhor com as pessoas, lidar melhor com você mesma, né? É só entrar em contato comigo aí na mensagem ou no link, tá bom? Me passa o remédio. Então, eu vou entrar em contato se você quiser mesmo, a gente faz a sua fórmula, tá bom? Aí a gente tem que ver quais todos os sintomas que você tem, qual é a sua personalidade para passar a sua fórmula floral. E aí você vai tomar o floral todos os dias e vai ver a diferença, né? Porque o floral vai dando clareza, melhorando a forma como você lida com a realidade, que é um tratamento. O floral é um tratamento, né, que vai muito além do físico. Ele é trabalho mental, emocional, tá bom? Então eu vou encerrando por aqui, gente. Muito obrigada, né? Até a próxima.